Se você acorda no meio da madrugada, com aquela dor nas pernas que parece que alguém colocou o peso de chumbo dentro das suas panturrilhas. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Essa dor pode não estar nas suas pernas. Ela pode estar no seu sangue. E essa diferença muda tudo. Hoje, milhões de brasileiros acima dos 60 anos convivem com dores noturnas nas pernas. Sensação de peso, formigamento, queimação, inchaço. Aquela necessidade de levantar da cama e andar pela casa às 2 ou 3 da manhã porque simplesmente não dá para continuar deitado. E a maioria acredita que isso é idade. Mas não é tão simples assim. Durante mais de uma década atendendo idosos no consultório, eu percebi um padrão que me incomodava profundamente. Pacientes voltavam mês após mês com a mesma queixa. Pomadas ajudavam um pouco. Anti-inflamatórios aliviam temporariamente. Meias de compressão funcionavam durante o dia. Mas à noite, a dor sempre voltava. E foi aí que eu comecei a questionar. E se o problema não for muscular? E se o problema for vascular? Dados da Sociedade Brasileira de Angiologia mostram que mais de 35% das pessoas acima de 60 anos apresentam algum grau de insuficiência venosa. Isso significa que as veias das pernas não estão conseguindo bombear o sangue de volta para o coração de forma eficiente. Durante o dia, a gravidade já dificulta esse retorno. À noite, quando você deita, o sistema deveria se reorganizar e aliviar a pressão. Mas quando as válvulas das veias estão enfraquecidas, parte do sangue continua acumulada nas pernas. Esse acúmulo gera pressão. A pressão gera inflamação. A inflamação gera dor. E a dor rouba seu sono, rouba sua energia. Rouba sua disposição para o dia seguinte. Agora, eu quero que você pense comigo. Quantas noites mal dormidas você já teve por causa disso? Quantos compromissos você cancelou porque acordou exausto? Quantas vezes você pensou que estava simplesmente envelhecendo e precisava aceitar? Eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo porque o que eu vou te ensinar pode mudar suas próximas noites. Há cerca de 5 anos, eu comecei a estudar medicina integrativa. Não porque abandonei a medicina tradicional, mas porque percebi que ela sozinha não estava resolvendo os problemas crônicos dos meus pacientes. Foi nesse processo que eu redescobri algo simples. Algo que está na sua cozinha, mas que quase ninguém usa da forma correta. Existe um composto natural chamado alicina. Ele tem 3 propriedades fundamentais para a saúde vascular. Primeira propriedade, vasodilatação. Ele relaxa as paredes dos vasos sanguíneos e facilita o fluxo do sangue. Segunda propriedade, ação anticoagulante suave. Ele ajuda o sangue a ficar mais fluido. Terceira propriedade, ação anti-inflamatória potente. Ele protege as paredes das veias contra danos. Esse composto está no alho. Mas aqui vem o detalhe que muda completamente o jogo. A maioria das pessoas consome alho do jeito errado. E por isso não vê resultado. Antes de explicar como usar corretamente, deixa eu te contar a história da Dona Marlene. 68 anos, Campinas, 3 anos sem dormir uma noite inteira. Toda madrugada acordava com dor intensa nas pernas. Levantava, caminhava pela casa, massageava. O alívio era parcial. Pela manhã acordava cansada, irritada, sem energia. Ela me disse uma frase que ficou marcada. Doutora, eu sinto que estou perdendo minha vida por causa dessas pernas. Exame físico, insuficiência venosa moderada, válvulas enfraquecidas, sangue acumulando nas panturrilhas. Eu poderia ter seguido o protocolo convencional, mas dessa vez fiz diferente. Introduzi um método específico com alho cru, usado da forma correta e no horário certo. Na 3ª semana ela voltou diferente, dormindo melhor. Na 6ª semana a dor tinha reduzido drasticamente. No 3º mês ela voltou a caminhar no parque. E o segredo não era o alho isoladamente, era a forma de usar. Agora vem a parte que quase ninguém explica. A alicina não existe no alho inteiro. Ela só é formada quando você rompe as células do alho. Quando você amassa ou corta, uma enzima chamada alinase entra em contato com um composto chamado aliina.
Essa reação química forma a alicina. Sem romper o alho, não existe alicina ativa. Mas existe um erro ainda maior. Essa reação precisa de tempo. Se você amassa e engole imediatamente, a formação da alicina ainda não está completa. Você desperdiça boa parte do potencial e tem mais. O calor destrói a alicina. Se você cozinha o alho, frita, refoga ou coloca em panela quente, você perde exatamente o composto que está buscando. Eu sei que isso pode surpreender você. Mas essa é a diferença entre usar alimento como tempero e usar alimento como estratégia terapêutica. Na próxima parte eu vou te explicar exatamente quanto usar, como preparar, quanto tempo esperar. Por que o horário noturno é estratégico e quais pessoas precisam ter cuidado antes de começar. Não sai agora. Porque o que você vai aprender a seguir pode ser a virada nas suas noites. Se essa explicação já está fazendo sentido para você, se inscreva no canal agora. Eu posto vídeos semanais com estratégias naturais baseadas em ciência para melhorar qualidade de vida na terceira idade. E no próximo bloco eu vou revelar o protocolo completo passo a passo. Continua comigo. Agora preste muita atenção, porque o que eu vou te explicar aqui é o ponto que separa quem tenta e não vê resultado de quem aplica corretamente e sente diferença real. O alho só funciona para a circulação se for preparado da maneira certa. Não é exagero. Não é detalhe pequeno. É o fator decisivo. Primeiro você precisa entender uma coisa simples. Quando o alho está intacto, ele não contém alicina ativa. Ele contém aliina, que é um composto inativo. Quando você amassa o alho, a enzima alinase entra em contato com a aliina e inicia uma reação química, que forma a alicina. Essa reação não é instantânea, ela leva tempo, em média, cerca de 10 minutos. Se você amassar e consumir imediatamente, boa parte da alicina ainda não se formou. É como tirar o bolo do forno antes de terminar de assar. Agora vem o segundo ponto que quase ninguém comenta. A alicina é extremamente sensível ao calor. Temperaturas acima de 60 graus já começam a degradar o composto. Ou seja, alho cozido perde a maior parte do efeito vascular. Você pode continuar usando alho na comida, mas se o objetivo é melhorar circulação e reduzir dor noturna nas pernas, precisa ser cru. Eu sei que isso pode parecer difícil, mas calma. Existe uma forma simples de tornar isso viável. Agora vamos ao protocolo prático. Passo 1. Escolha alho fresco. O dente deve estar firme, sem manchas escuras, sem brotos verdes saindo do centro. Guarde fora da geladeira, em local seco. Passo 2. Todas as noites, cerca de 45 minutos antes de dormir, pegue um dente médio de alho. Não precisa ser grande. Um dente comum é suficiente. Passo 3. Amasse completamente com um garfo ou amassador. Não apenas corte. Precisa esmagar para romper as células. Passo 4. Deixe o alho amassado descansar por exatamente 10 minutos. Esse passo é obrigatório. Durante esses 10 minutos, a alicina está sendo formada. Passo 5. Após o descanso, misture o alho com uma colher de chá de mel puro ou uma colher de sopa de azeite extra virgem. Isso suaviza o sabor e melhora a tolerância digestiva. Passo 6. Consuma a mistura. Se preferir, engula com um gole de água morna. Passo 7. Espere 15 a 30 minutos antes de deitar. Não deite imediatamente. Agora você pode estar se perguntando, por que à noite? Essa parte é fascinante. Durante o sono, seu corpo entra em modo de reparação. O sistema circulatório muda o padrão de funcionamento. O hormônio do crescimento atinge picos durante o sono profundo. Esse hormônio participa da reparação das paredes vasculares. Se você fornece compostos vasodilatadores e anti-inflamatórios exatamente antes desse período, você potencializa o processo natural do corpo. É estratégia de timing. Você está ajudando o organismo no momento em que ele já está programado para se recuperar. Quando você deita, a gravidade deixa de dificultar o retorno venoso. Mas se suas válvulas estão enfraquecidas, o sangue ainda pode permanecer acumulado. O alho ajuda a relaxar os vasos e melhorar a fluidez do sangue justamente nesse momento.
Agora deixa eu te contar sobre seu Antônio, 73 anos, Belo Horizonte. 5 anos acordando com dor nas pernas. Ele já tinha tentado pomadas, massagens, meias de compressão, analgésicos. Nada resolvia definitivamente. Quando expliquei o protocolo, ele duvidou. Disse que não acreditava que algo simples pudesse funcionar onde remédios caros falharam. Mesmo assim, decidiu tentar. Primeira semana, pouca diferença. Segunda semana começou a acordar menos vezes. Final do primeiro mês, dor reduzida em aproximadamente 50%. No terceiro mês, ele me disse uma frase que me marcou. Doutora, eu voltei a dormir como dormia aos 50 anos. Agora preciso fazer uma pausa importante. Esse protocolo é natural, mas não é para todo mundo sem orientação. Se você usa anticoagulantes como varfarina, Marevan, Xarelto ou aspirina diária, converse com seu médico antes. O alho tem efeito anticoagulante leve. Combinado com medicamento pode potencializar. Se você tem pressão muito baixa, observe. O alho também pode reduzir pressão arterial. Se você tem gastrite severa ou úlcera, nunca consuma em jejum absoluto. Sempre tenha algo no estômago antes. Segurança vem em primeiro lugar. Agora deixa eu te explicar como saber se está funcionando. Observe 3 sinais. Primeiro, você começa a acordar menos vezes durante a madrugada. Segundo, quando acorda, a intensidade da dor é menor. Terceiro, você acorda com mais disposição pela manhã. Esses sinais costumam aparecer entre a segunda e terceira semana. Mas os resultados mais consistentes surgem após 60 dias de uso contínuo. Consistência é fundamental. Não é solução instantânea. É um processo cumulativo. E na próxima parte eu vou te mostrar como potencializar ainda mais os efeitos do protocolo. Porque o alho sozinho já ajuda. Mas quando combinado com algumas práticas simples durante o dia, o resultado pode ser ainda maior. Se até aqui fez sentido para você, deixa um comentário dizendo se você sofre com dor noturna nas pernas. Eu leio todos. E no próximo bloco eu vou te ensinar como multiplicar os resultados de forma natural e segura. Continua comigo. Agora nós vamos entrar na parte que quase ninguém fala. Porque o alho sozinho ajuda. Mas quando você combina com hábitos estratégicos durante o dia, o efeito pode praticamente dobrar. Se você quer reduzir dor noturna nas pernas de forma consistente, precisa atacar o problema por vários ângulos. Lembra que falamos que a principal causa é vascular? Então precisamos melhorar o retorno venoso. E existe algo extremamente simples que ativa esse mecanismo natural do seu corpo. A bomba muscular da panturrilha. Sua panturrilha é chamada pelos cardiologistas de segundo coração. Sabe por quê? Porque cada vez que você caminha, contrai a panturrilha e empurra o sangue para cima, ajudando o retorno ao coração. Quando você passa muito tempo sentado ou parado, essa bomba praticamente desliga. O sangue acumula, a pressão aumenta, e à noite a dor aparece. Por isso, a primeira prática complementar é caminhada leve diária. 20 a 30 minutos. Não precisa ser corrida. Não precisa ser intensa. Caminhada confortável. Se possível no período da manhã ou fim da tarde. Isso já melhora significativamente o retorno venoso. Agora pensa comigo. Se durante o dia você ativa a bomba muscular e à noite usa o protocolo do alho, você está trabalhando de forma integrada. Mas ainda tem mais: hidratação. Esse ponto é subestimado. Sangue desidratado fica mais espesso, mais grosso. Circula com mais dificuldade. Se você não bebe água suficiente, seu sistema circulatório trabalha com resistência maior. A recomendação média é 1,5 litro a 2 litros por dia, mas se fizer calor. Mas se caminhar, agora quero te perguntar: quantos copos de água você bebe por dia? Se for menos de 6, já pode ser parte do problema. Terceira prática: evitar longos períodos na mesma posição. Se você trabalha sentado, levante a cada hora e caminhe 2 ou 3 minutos. Se fica muito em pé, sente e eleve as pernas quando possível.
Movimento é sinal biológico de que o corpo precisa manter circulação ativa. Quarta prática, massagem de retorno venoso. Sempre de baixo para cima, do tornozelo em direção à coxa. Pressão leve a moderada. Isso ajuda mecanicamente o sangue a subir. Pode fazer 5 minutos antes de dormir. Quinta prática. Redução de sal. Excesso de sódio favorece retenção de líquidos. Mais líquido acumulado significa mais pressão nas veias. Menos sal, menos inchaço, menos pressão. Agora eu quero te contar a história da Dona Aparecida. 65 anos. Porto Alegre, varizes visíveis, dores constantes e inchaço. Ela começou o protocolo do alho noturno, mas também implementou caminhada diária, hidratação adequada e massagem noturna. Em 2 meses o inchaço reduziu drasticamente, as dores diminuíram. Ela voltou a sair com amigas. Voltou a usar roupas que evitava por vergonha das pernas inchadas. E sabe o que ela me disse? Doutora, eu achei que estava condenada a viver assim. Isso é importante. Porque muitas pessoas acreditam que dor crônica é destino. Mas muitas vezes é falta de estratégia correta. Agora presta atenção numa coisa muito importante. O protocolo do alho é uma ferramenta, mas não substitui acompanhamento médico em casos graves. Se você tem úlceras varicosas abertas, se tem dor intensa constante mesmo durante o dia, se tem histórico de trombose, procure avaliação especializada. O método natural complementa, não substitui diagnóstico adequado. Agora vamos falar de um detalhe que pouca gente percebe. O sono. Quando você melhora a circulação e reduz dor, você melhora a qualidade do sono. E quando melhora o sono, melhora a recuperação vascular. É um ciclo positivo. Durante o sono profundo ocorre pico de hormônio do crescimento. Esse hormônio ajuda na regeneração de tecidos, inclusive paredes dos vasos sanguíneos. Se você dorme mal todas as noites por causa da dor, esse processo fica prejudicado. Por isso, atacar a dor noturna tem efeito muito maior do que parece. Agora eu quero que você imagine sua rotina daqui a 2 meses, dormindo a noite inteira, acordando sem sensação de peso, com disposição para caminhar, para brincar com netos, para fazer suas atividades. Isso não é fantasia. É fisiologia bem aplicada. Mas existe um último detalhe fundamental que eu preciso te explicar. Nem todo mundo pode usar o protocolo da mesma forma. E na próxima parte eu vou falar sobre quem deve evitar, quem precisa adaptar, como ajustar dose. E como lidar com possíveis desconfortos. Além disso, vou explicar benefícios adicionais do alho que vão além das pernas. Fica comigo! Porque o próximo bloco é essencial para você aplicar com segurança e confiança. Agora eu preciso que você preste muita atenção, porque essa parte é sobre segurança. O alho é natural. Mas natural não significa que pode ser usado sem critério. Primeiro grupo que precisa ter cuidado. Pessoas que usam anticoagulantes. Se você toma varfarina, Marevan, Xarelto, Eliquis ou mesmo aspirina diária prescrita pelo médico, o alho pode potencializar o efeito. Isso não significa que é proibido. Significa que precisa conversar com seu médico antes. O alho tem ação anticoagulante leve. Quando combinado com medicamento, pode aumentar risco de sangramento. Segundo grupo, quem tem pressão naturalmente baixa. O alho ajuda a reduzir pressão arterial. Se sua pressão já é baixa, pode ocorrer tontura, fraqueza ou sensação de desmaio. Nesses casos, comece com meio dente por noite e observe como seu corpo reage. Terceiro grupo, quem tem gastrite severa ou histórico de úlcera. Alho cru pode irritar a mucosa do estômago. Nunca use em jejum absoluto. Sempre consuma após uma pequena refeição ou pelo menos junto com mel ou azeite. Se sentir queimação persistente, interrompa e procure orientação. Quarto ponto importante: cirurgias programadas. Se você vai passar por procedimento cirúrgico ou dentário, suspenda o alho cru pelo menos 7 dias antes. Informe seu médico que usa regularmente. Transparência é essencial. Agora vamos falar de algo que muita gente pergunta: e o hálito?
Sim, o alho deixa odor característico. Mas como você está usando à noite, o impacto social é menor. Escove bem os dentes. Use enxaguante bucal. Algumas pessoas mastigam salsa fresca ou grãos de café. Isso ajuda a neutralizar outro ponto. Algumas pessoas sentem leve desconforto intestinal nos primeiros dias. Isso costuma ser adaptação. Se persistir por mais de uma semana, reduza a dose ou aumente a quantidade de mel ou azeite para suavizar. Agora quero ampliar sua visão. O alho não melhora apenas a circulação das pernas. Ele melhora a saúde como um todo. Estudos mostram que consumo regular de alho pode ajudar a reduzir pressão arterial em até 10 pontos em pessoas com hipertensão leve. Ajuda a reduzir colesterol LDL, ajuda a aumentar colesterol HDL, reduz triglicerídeos. Isso significa menos risco de placas nas artérias, menos risco de infarto, menos risco de acidente vascular cerebral. Além disso, o alho possui propriedades antimicrobianas naturais. Fortalece o sistema imunológico. Pessoas que consomem regularmente relatam menos episódios de gripe e resfriado. E existe ainda evidência de efeito antioxidante importante. O que isso significa? Proteção contra envelhecimento celular acelerado. Agora presta atenção nesse detalhe fascinante. O alho também influencia neurotransmissores relacionados ao relaxamento, especialmente o GABA. Isso pode contribuir para um sono mais profundo, ou seja, ele atua em 2 níveis. Melhora a circulação e favorece qualidade do sono. Menos dor, melhor sono. Mais recuperação, melhor circulação. É um ciclo positivo. Agora deixa eu te contar a história da Dona Lúcia, 70 anos, Rio de Janeiro. Ela já tinha desenvolvido pequenas úlceras varicosas, feridas difíceis de cicatrizar por causa da má circulação. Com acompanhamento médico adequado, introduzimos o protocolo noturno e ajustes na rotina. Em 3 meses houve melhora significativa na dor e cicatrização. Ela voltou a caminhar com mais confiança. E me disse algo que eu nunca esqueço. Doutora, eu achei que minha idade era o problema, mas era meu sangue. Essa frase resume tudo. Agora, antes de irmos para a parte final, eu quero que você reflita. Quantas vezes você aceitou um sintoma como inevitável? Quantas vezes pensou que era apenas idade? Muitas vezes o corpo está pedindo estratégia diferente. Na próxima parte, eu vou organizar tudo em um plano claro. Passo a passo, tempo de uso. Como medir evolução? Quando esperar resultado? E como transformar isso em hábito de longo prazo? Fica comigo! Porque a última parte vai amarrar tudo e te dar um roteiro prático para começar hoje. Agora eu vou organizar tudo para você sair daqui com um plano claro, simples e possível de aplicar ainda hoje. Sem complicação, sem exagero. Sem promessas mágicas. Apenas fisiologia aplicada da maneira correta. Primeiro ponto. Entenda que dor noturna nas pernas na maioria dos casos não é apenas muscular, é vascular. É sangue acumulando. É retorno venoso comprometido. Segundo ponto. O alho funciona porque forma alicina quando é amassado e deixado descansar por 10 minutos. Sem descanso, não funciona plenamente. Se for cocido, perde grande parte do efeito terapêutico. Terceiro ponto. O horário noturno é estratégico. Consumido 45 minutos antes de dormir, ele atua exatamente no período em que o corpo entra em modo de recuperação vascular. Agora vamos ao plano resumido e organizado. Todas as noites, um dente médio de alho fresco. Amasse completamente. Espere 10 minutos. Misture com uma colher de chá de mel ou uma colher de sopa de azeite extra virgem. Consuma, espere 15 a 30 minutos, depois deite. Se possível, coloque um travesseiro sob as panturrilhas para leve elevação durante o dia. Caminhada leve de 20 a 30 minutos. Hidratação de pelo menos 1,5 litro de água. Evitar ficar muito tempo parado. Massagem de baixo para cima antes de dormir. Reduzir excesso de sal. Faça isso por 60 dias consecutivos. Sem falhar, consistência é o segredo. Como saber se está funcionando? Primeiro sinal.
Você começa a acordar menos vezes durante a madrugada, segundo sinal. A intensidade da dor diminui progressivamente, terceiro sinal. Você acorda com mais disposição, quarto sinal. Menos sensação de peso nas pernas ao longo do dia, agora quero alinhar expectativa. Algumas pessoas percebem melhora na segunda semana. Outras na terceira ou quarta. O efeito é cumulativo. Não desista antes de 30 dias. E lembre, se usa anticoagulante. Se tem pressão muito baixa, se tem gastrite severa. Converse com seu médico antes. Segurança sempre vem primeiro. Agora eu quero que você imagine algo daqui a 2 meses. Você deitando sem medo da dor, dormindo a noite inteira, acordando leve. Com energia para caminhar, para cuidar da casa. Para brincar com netos. Isso é possível quando você entende a causa e aplica a estratégia correta. Eu recebo mensagens todas as semanas de pessoas que aplicaram e melhoraram qualidade de vida. Gente que voltou a caminhar. Gente que voltou a viajar. Gente que recuperou noites de sono depois de anos. E você pode ser a próxima história. Mas precisa começar hoje, não amanhã, hoje. Compre alho fresco. Prepare corretamente. Dê ao seu corpo as ferramentas certas. E acompanhe os sinais. Se esse conteúdo fez sentido para você, se trouxe clareza, se abriu uma nova perspectiva, deixe um comentário. Eu quero saber se você vai testar o protocolo. Compartilhe com alguém que sofre com dores nas pernas. Pode ser um familiar, um amigo, um vizinho. Essa informação pode transformar noites e dias. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora! Aqui você encontra estratégias naturais baseadas em ciência e experiência clínica para envelhecer com mais saúde, mais autonomia e mais qualidade de vida. Você merece dormir bem. Você merece viver com pernas leves. E eu espero te ver no próximo vídeo.